Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Paula Albuquerque e estou aqui com vocês mais uma vez para apresentar o programa Caminhos Eficientes, né? Um programa que vai trazer para vocês, pais de atípicos, direção para cuidar dos seus filhos. E hoje a gente vai entrar aí numa sessão, num ritmo de programa sobre educação. O ano letivo está iniciando e, como a gente sabe, os pais começam a ficar ali todos eufóricos, nervosos, né? O que eu vou fazer com meu filho, para que escola que ele vai, lista de material, uniforme, uma série de coisas. E a gente tem um grupo de pais e mães que ficam um pouquinho mais apreensivos, que são os pais e mães atípicos, né? Que são os pais e mães de crianças com deficiência. E aí vem uma série de dúvidas, uma série de questões. Em que escola que eu vou colocar meu filho? Eu vou colocar na inclusão? Eu vou colocar na escola especializada? Se eu colocar na inclusão, meu filho vai ser verdadeiramente incluído? Ele vai aprender? Como será que a escola vai receber? Como será que os amigos vão receber, né? Os amiguinhos de sala vão receber? E os pais desses amiguinhos? Como que eles vão tratar os meus filhos? Ele vai ser convidado para as atividades? Ele vai participar de todas as atividades da escola? E se eu optar por uma escola especializada, será que eu vou segregar meu filho? Essas são dúvidas que passam pela mente de todo pai e mãe de criança com alguma deficiência. Então, a gente vai lançar aqui uma série de programas para trazer informações que possam ajudar essas famílias nessa escolha que muitas vezes é muito difícil para elas. Para mim, foi, ainda é. Mas para a gente iniciar, né, antes da gente começar com tudo isso, antes da gente bater o nosso papo com a nossa convidada, que é muito especial de hoje, eu quero deixar com vocês o vídeo do Claudinei, que é o pai da Raquel, e ele vai trazer a vivência dele sobre a inclusão da Raquel na escola. Vamos lá? Olá a todos, meu nome é Claudinei, eu sou o pai da Raquel, de 10 anos. Eu gostaria de falar sobre uma experiência de acolhimento. A Raquel começou a estudar desde o maternal no Colégio Objetivo, e eles são uma escola muito acolhedora, procura incluir em todas as atividades, respeitando os limites dela, todas as limitações também, e procuram sempre incluir em todas as atividades, inclusive a Raquel participou de apresentações de Dia das Mães, Dia dos Pais, entre outras datas, e também participou da sua formatura no pré. Ela não teve nenhuma crise, graças a Deus, deu tudo certo. E eu só tenho a agradecer. É uma escola muito acolhedora, muito inclusiva, procura sempre colocar a Raquel em todas as atividades e apresentações também, respeitando, lógico, suas limitações. É isso. Muito obrigado a todos. É muito gostoso da gente ver um depoimento de uma inclusão que deu certo. A gente tem casos que às vezes não dá certo, o que a gente tem que mudar de escola, ou que a gente tem que partir para alguma outra coisa, mas é muito prazeroso quando a gente vê que a inclusão dá certo. E eu gostaria de trazer para vocês uma pesquisa que foi feita, um estudo recente, ele mostra que a maioria da população brasileira considera que a educação inclusiva deixa a escola melhor. A maioria dos brasileiros concorda que a educação inclusiva é um caminho positivo para buscar equidade e qualidade na educação, como apontou a pesquisa O que a população brasileira pensa sobre educação inclusiva, encomendada pelo Instituto Alana e realizada pelo Datafolha em julho de 2019. Foram entrevistados 2.074 pessoas acima de 16 anos e colhidos informações de mais de 7.000 brasileiros, de 130 municípios. Segundo os dados, 86% acreditam que as escolas se tornam melhores ao incluir pessoas com deficiência. Para 76% de crianças com deficiência, aprenderem mais quando estudam com crianças sem deficiência, que é o que a gente chama de espelho, que a nossa convidada de hoje vai trazer um pouquinho sobre isso. Entre os que convivem com pessoas com deficiência na escola, a atitude ainda é mais favorável. 93% concordam que as escolas se tornam melhores quando há inclusão. Diante de tudo isso, eu quero trazer para vocês a nossa convidada, apresentar para você a professora Márcia Regis. Ela é diretora do Colégio Mackenzie, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma profissional que luta muito pela inclusão, né? Ela é uma defensora ferrenha da inclusão e eu fico muito feliz de ver profissionais que se dedicam a isso. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada também por essa sua dedicação, né, e esse seu apoio, esse seu esforço para que a inclusão
ela verdadeiramente aconteça. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho no Mackenzie. Oi, Ana, obrigada. Eu sou muito grata por estar aqui, né? É uma honra participar desse programa. Gostei demais do título do programa, Caminhos Eficientes. Eu acho que quando se fala de inclusão, pessoa com deficiência, crianças atípicas, nós de fato precisamos encontrar caminhos eficientes em diversas áreas e a educação é essencial para isso, né? E eu tenho uma trajetória aí na educação, né? Vou falar um pouquinho, como professora primeiro, né? Então, eu trabalhei no Rio de Janeiro como professora de educação infantil e séries iniciais durante 21 anos. E sempre, mesmo antes da lei da inclusão, da LBI, que é 2015, Uhum. a LDB, né, que é de 93, já traz aí o apontamento para que as crianças e alunos e pessoas com deficiência sejam matriculadas preferencialmente na rede regular de ensino. Não existe ali uma especificação se é particular ou pública, mas exatamente por ser abrangente, todos se sentiram obrigados a isso, né? Como era um início de um movimento para a inclusão, poucas pessoas ainda optavam pela escola regular, até porque não achavam que a escola estava pronta, né? Nem os pais, nem os professores, nem os próprios donos de escola. Mas mesmo assim, como professora de turmas regulares, você nunca tem todos do mesmo padrão, não é verdade? As pessoas, elas são diferentes. E as crianças também, elas aprendem de maneira diferente. Então, nós víamos nesse processo, né, do grupo, crianças com algumas dificuldades muito importantes, que os pais começavam a investigar, e eu me preocupava com isso. Engraçado que eu, nessa minha trajetória, trabalhei com escolas de alto padrão, né, vamos dizer assim, com pessoas com alto poder aquisitivo e tal. Mas as questões da infância, de deficiência e dificuldade, elas estão em todas as camadas sociais, vamos dizer assim, né? E eu tinha alunos com uma aprendizagem muito tranquila, fácil, que cresciam de maneira, não precisava nem de professor, na verdade. E tinham crianças com uma deficiência muito grande, com uma dificuldade muito grande, que a gente não conseguia nem identificar, e algumas investigações ainda engatinhavam, né, para alguns diagnósticos. Então, eu fui fazer um curso de psicopedagogia na PUC do Rio de Janeiro para me ajudar, né, como professora, ter mais qualidade no ensino para todas as crianças, mas especialmente para aquelas com dificuldade. E foi exatamente em 2020, né, entre 2020 e 2021, quando estava na universidade essa discussão sobre educação inclusiva. Então, nessa época, eu tive a oportunidade de estudar o Tratado de Salamanca, né, estudar um pouco da história da inclusão, e eu me apaixonei por isso. Comecei a ver, fazer estágio, né? Então eu via situações das mães de crianças com deficiência, de uma maneira geral, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo. E eu me apaixonei muito por essas questões, né? E vi o quanto elas estão presentes nas rotinas escolares. E aí vim para São Paulo, né, em 2008, já por causa do meu marido, né? Ele foi transferido e eu comecei a trabalhar no Mackenzie, fui para o colégio Mackenzie em 2012, final de 2012, 2013. E quando eu cheguei lá, a gente encontra aí algumas crianças com síndrome de Down, com uma necessidade de um atendimento especial, né? Mas ninguém sabia como fazer. E você vê, ó, 2013, 2015 que vem a lei da inclusão, mas o movimento de escola inclusiva já era grande, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E então a gente começou a estudar uma forma de, lá dentro do Mackenzie, dar o atendimento necessário a essas crianças, né?
dentro da lei, o que era importante para elas e, a partir da lei, criando, né, possibilidades, porque o caminho ainda não tinha sido trilhado, né? Então, não tinha muita referência. Quem já fez isso? Não tem. E aí a gente começou a fazer então, projeto de inclusão, que hoje se chama de Programa de Inclusão no Mackenzie. A gente botou a sigla de PROINC. E começou assim, minha paixão por esse trabalho que vem até hoje. Mas é lindo mesmo de ver, né. Eu queria que você trouxesse, na sua opinião, quais são os principais benefícios da inclusão? Isso tanto para a criança com deficiência, quanto para a criança sem deficiência, né. E depois eu quero te trazer uma experiência que eu tive, né, com o Lu, em um momento de inclusão dele, e que eu achei extraordinário, mas eu queria que primeiro você falasse, né, quais os benefícios que você acha que isso traz para ambos os lados? É interessante porque quando a gente fala de inclusão na escola, a gente está trazendo algo que vem muito do ser humano, né? A gente está falando de relacionamento com pessoas diferentes de mim e aquelas que são bem diferentes, né? Porque a gente sabe que nós temos uma pluralidade, uma diversidade, né, criada por Deus. E só que, como ser humano, às vezes a gente costuma ter uma atitude de separar o diferente. Historicamente foi assim. Então, um dos benefícios, né, é a valorização do ser humano, valorização da diferença. Um outro benefício que eu acho maravilhoso é conhecer as diversas possibilidades de aprendizagem. E a gente sabe que, como ser humano, a gente é integral. Então, a escola, ela se dedica muito à aprendizagem cognitiva, né? A aprendizagem de conceitos, de conhecimento. Mas a gente tem uma aprendizagem também emocional, né? Afetiva. E com a inclusão escolar, com crianças que têm deficiência, que têm algumas dificuldades de aprender de uma certa maneira, a gente começa a descobrir que todo mundo tem facilidades e dificuldades. E a gente cresce como ser humano, de uma maneira geral. Então, uma coisa que a escola fala, né? Nós temos que trabalhar o desenvolvimento integral do ser humano, não só a aprendizagem intelectual, cognitiva e tal. Mas com a inclusão, isso fica muito mais evidente, né? Então, a gente tem mais possibilidade de trabalhar esse ser humano integral aí. Então, a gente desenvolve habilidades de compaixão, né? De paciência, né? E o que nós temos visto, e eu não tenho pesquisa para mostrar isso, mas eu gostaria muito de fazer, o que eu percebo é que quando a gente dá à criança que tem, sim, a sua dificuldade, a sua necessidade especial, o caminho melhor para o desenvolvimento dela, todos os outros ganham. E quem tem um potencial de aprendizagem maior, ele vai com mais facilidade. E ele aprende uma coisa maravilhosa que é o dividir, que é o compartilhar, que é o poder saber que na sala de aula ele também é um agente de ensino-aprendizagem, um aluno que tem mais potencial. Porque o professor, numa classe diversa, ele não dá conta de todo esse processo de aprendizagem sozinho. E isso é um reconhecimento humilde que o verdadeiro professor faz. Né? Você que tem experiência em sala de aula, você sabe que você sai de uma sala de 30 alunos, vai para outra sala de mais 30, e quanto, né, os próprios alunos se ajudam nesse processo de ensino-aprendizagem. E ele também ajuda o amigo dele que tem alguma outra dificuldade e aprende muito com ele também. Então, são ganhos imensos. Acho que tanto na parte cognitiva, realmente, de aprendizagem de conhecimento, um outro ponto é o quanto a escola aprendeu sobre as deficiências. Antigamente, eu mesma não sabia um terço sobre autista do que eu sei hoje, né? Sobre pessoas com síndrome de Down, sobre o que é uma paralisia cerebral. E cada vez mais a gente aprende que existem milhões de capacidades dessas pessoas para além da deficiência. Sim. Então, é uma coisa que a gente determinou, né, no trabalho na escola, lá no Mackenzie principalmente,
que o nosso trabalho de inclusão escolar, ele tem alguns pilares, né? O primeiro pilar é o acolhimento. Então, eu tenho que primeiro tirar as barreiras do preconceito, né? Deixar de enxergar as dificuldades em primeiro lugar e enxergar as possibilidades, né? Não enxergar o laudo da pessoa, enxergar a pessoa. Isso é acolhimento. Então, quando eu acolho, né, ele na escola regular, esse aluno, aí eu vou para o segundo passo, que é o conhecer. Então, eu vou conhecer mais profundamente tudo que ele pode. A gente, no início do nosso trabalho, né, as professoras precisavam fazer os planejamentos, então era sempre o coração apertado, né, que o professor quer fazer o melhor. Aquela angústia. Aquela angústia, né? Poxa, mas ele não consegue fazer isso. Mas ele não consegue. E aí nós entendemos que a gente tinha que mudar o nosso discurso e mudar a nossa perspectiva. Então, nós padronizamos de que nós não iríamos falar sobre o que o aluno não consegue. Então, a gente já entendeu o que ele não consegue. Então, nós vamos para o caminho das possibilidades. O que ele consegue fazer? E aí, o trabalho pedagógico começou a seguir nesse viés. E é impressionante como a gente descobriu muitíssimas possibilidades e o caminho da aprendizagem ficou mais aplainado, né? E o coração começou a ficar mais em paz. Sossegado. Sossegado, porque começou a ver as possibilidades, porque o negativo, ele é uma barreira, né? E, então, é acolhimento, conhecimento, adaptação, porque a partir do momento que eu conheço as possibilidades, aí sim, eu vou pegar o meu repertório pedagógico e vou utilizar aí nesse processo de aprendizagem. Tem uma fala da Temple Grandin, que é uma autista norte-americana, ela já tem acho que mais de 80 anos, se eu não me engano, que ela traz exatamente isso, que o problema das escolas, principalmente na questão inclusiva, elas acabam focando muito naquilo que o autista, isso trazendo para o lado do autista, o que ele não consegue produzir, ao invés de focar naquilo que ele consegue produzir. Então, ao invés de você perder o seu tempo ali, e ele não vai bem em geografia, mas ele vai bem em matemática, então foque na matemática. Exatamente. Né? Ensine o básico da geografia para que ele, por conta do nosso sistema educacional, consiga passar de ano. Né? Mas foque naquilo que ele é bom, porque no que ele é bom, ele vai ser muito bom. Exatamente. E eu acho maravilhoso isso. E a experiência que eu tenho do Lu, uma das escolas que ele estudou, uma vez eu fui visitar a escola porque eu estava fazendo um trabalho sobre inclusão e eu queria filmar, né, ele em sala de aula, como que as crianças reagiam. E o Lu, como você sabe, ele é não verbal, ele tem autismo severo e outras coisas envolvidas, né? E só que ele percebeu que eu estava por ali, mesmo eu estando escondida, ele percebeu. E ele faz muito barulho, né? Ele grita, ele bate na mesa, né? Enfim, quando ele percebeu que eu estava, esses barulhos se tornaram mais intensos. E aí eu comecei, e a professora, ela estava ensinando, era tabuada, e era aquelas plaquinhas, como que chama? Uns Tem o negocinhos de material de isopor. coziné. E é esse O mesmo. material de coziné que é o colorido. E aí ela estava fazendo ali tabuada, né, conversando com eles, e o Luiz gritando. E a T do Lu tentando passar o contexto da sala de aula dentro do que o Lu entendesse. Só que todos os alunos estavam prestando atenção na professora. E aí depois eu fui perguntar para a professora, ela falou assim, Ana, eles já aprenderam a identificar os sons do Luiz. Olha. Eles só olham para o Luiz quando ele faz um som diferente. Então, eles olham para entender se aconteceu alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, caía a caneta do Luiz. Então, o Luiz fazia um som que eles já identificavam que o Luiz queria que alguém pegasse aquilo e devolvesse. Então, sempre tinha um dos alunos que pegava e devolvia. Chegava na hora do intervalo, o Luiz se acelerava porque queria estar com os amigos e os amigos davam uma reduzida para que os tempos se encaixassem, né? Porque a mobilidade do Lu, ela é reduzida. Então, ali eu comecei a ver que a inclusão ela não estava sendo boa só pro Luiz, ela estava sendo boa para um contexto geral, porque naquele momento eu percebi que aquelas crianças estavam aprendendo a ter foco, e foco naquilo que era importante, que era o que a professora estava falando e não o barulho que o Luiz estava fazendo. E até hoje eu ouço muito, e você
provavelmente deve ouvir, de pais de crianças neurotípicas falarem: "Ah, mas vai tirar a atenção da professora, vai atrapalhar o aprendizado do meu filho", e na verdade a gente vê o contrário, né, a gente vê um ser humano se transformando em algo melhor em Melhor. todos os sentidos, Todos. né. Nossa, é maravilhoso. Uma experiência dessa só foi possível porque eu estava na escola. E, de fato, é isso que a gente tem visto. E desde os pequenininhos, do maternal, do jardim, até o ensino médio, são experiências como essas que nós vemos, né? Então, as crianças aprendem o jeito de ser, né, do outro. A criança com deficiência também aprende muito e se desenvolve muito mais. Eu lembro de um aluno nosso, o Davi Porfírio, de uma família muito querida, eu estou dizendo o nome porque filho de um pastor querido da igreja presbiteriana, que fala o nosso no Mackenzie. E ele também tinha uma paralisia cerebral e tal. E foi um dos alunos que o Mackenzie teve mais dificuldade de receber. Por quê? Foi um dos primeiros cadeirantes, né? E nós precisávamos fazer várias adaptações de espaço e conhecer ali como lidar com algumas características, né? Mas o aprendizado dele foi incrível. Nós também precisamos aprender comunicações ali, né? Com tablet, porque também não verbal, então a gente precisava saber usar aqueles materiais que para a gente era muito novo, porque foi uma relação da escola com terapeutas, né? Com linhas aí de aprendizagem cognitiva, né, com a fonoaudiólogo. Então, esses profissionais começaram a estar mais presentes na escola e ensinar para a gente, né, muitos caminhos importantes de aprendizagem que nós usávamos tanto para criança com deficiência, quanto muitas vezes para outras crianças, né, e facilitava ali, por exemplo, consciência fonológica, atividade de consciência fonológica que a gente pode usar para uma criança que tem dificuldade aí na fala, com apraxia, algumas questões assim, e para todos, porque facilita a alfabetização. Então, acho que é um ganho incrível. E esse aluno, ele começou, ele quase tinha pouca expressão facial. E eu me lembro que depois de uns 2, 3 anos na escola, a gente encontrava o Davi no pátio do colégio, os amigos empurrando ele com a cadeira de rodas. Eu falava, meu Deus, vocês vão derrubar o Davi, mas ele ria, e aquele sorriso largo. E aquilo era maravilhoso, né? Então, hoje, nós temos lá no Colégio Mackenzie mais de 100 autistas, né? E outras síndromes também, síndrome de Down e algumas outras síndromes, mas na sua maioria nós temos autistas. E cada um é um. É. Então, esse também é um ponto que a escola precisou aprender. Porque a escola hoje trabalha com grupo, trabalha com coletivo. Mas não é de hoje que a educação foca o trabalho mais individualizado, né? Perceber o ritmo de aprendizagem de cada um, perceber o quanto que nós precisamos diversificar as metodologias, diversificar as possibilidades de aprendizagem. Hoje, por exemplo, um dos recursos da metodologia ativa, das metodologias ativas, é a personalização de ensino. E nós nos nutrimos ali dessas novas pedagogias, vamos dizer assim, para trabalhar com as crianças com deficiência e com todos. Então, todos ganharam com esse olhar um pouquinho mais específico a essas crianças que, de fato, precisam de uma personalização de ensino muito mais intensa, de um plano que nós chamamos de plano especializado, né? Que é para ele, a partir do plano curricular do todo, a gente faz as devidas adequações para a aprendizagem dessa criança. Então, tudo isso favorece a criança que tem a deficiência específica, mas favorece a todos, todos ganham. A gente costuma dizer que toda adaptação para o aluno com deficiência é bom para todo mundo. A aula fica mais rica, mais criativa, mais interativa, né? Então a escola só ganha. Então ganha na aprendizagem, ganha na convivência, ganha na valorização do ser humano, ganha naquele não estranhamento, porque eu me lembro que uma vez nós
levamos uns diretores, conselheiros que tem no Mackenzie, né? Então, aqueles senhores que vêm de todo lugar do Brasil e que fazem parte do conselho deliberativo. Ele passeou lá pela escola, porque ele queria ver como que acontecia a inclusão no colégio. E você via muitas vezes um estranhamento, né? Mas os nossos alunos não tinham esse estranhamento. Eles convivem maravilhosamente bem, sabem lidar com situações complexas que às vezes ocorrem, né? De fato, a lei brasileira de inclusão, ela não tem um limitador ou alguma especificidade com relação a quem deve estar ou não na escola. Ela é abrangente. Uhum. Então, isso causa algumas dificuldades para a escola, que é quem tem que trabalhar com a situação, qualquer que ela seja, porque ela não pode recusar o aluno, né, pela nossa legislação. Mas, por mais que a escola esteja preparado para um trabalho de inclusão escolar, às vezes você tem algumas especificidades, né, na síndrome, que pode causar uma situação, né, na escola de queda, né, de uma desorganização um pouco mais intensa, e isso desestabiliza um pouco o ambiente escolar, que é muito voltado para um padrão de comportamento, né? E isso a gente está aprendendo a trabalhar dia a dia, A lidar, a né? lidar. E principalmente, eu acho que quando o meu universo maior é dentro do autismo, por conta do Luiz, eu acho que quando a gente traz para esse universo e a gente vê essa diversificação que tem dentro dos autistas, né, e essa facilidade que muitas vezes eles têm de desorganizar, e muitas vezes a gente não consegue antecipar o que pode causar essa desorganização. Então, realmente, é um processo que a gente tem que ir vivendo, tem que ir aprendendo individualmente com cada um que vai chegando. E eu acho que esse processo é para a sociedade como um todo, né? A gente Exatamente. precisa trabalhar a sociedade como um todo Isso. para entender essa necessidade. E aí, quanto mais a gente trabalhar a sociedade, menos olhares tortuosos a gente vai ver em direção aos nossos filhos. Com certeza. E um exercício que eu faço sempre com as pessoas quando elas vêm questionar, ai, mas fulano falou tal coisa do meu filho, ou fulano olhou assim para o meu filho. Eu falo, antes de você ter o seu filho, você entendia tudo sobre deficiência, sobre a deficiência dele? Isso mesmo. Você nunca olhou para ninguém diferente, né? Você nunca teve um comportamento que fosse diferente, né, para alguém? Então, é se olhar em primeiro lugar para depois olhar para o outro. E eu acho que diante de tudo isso que você já me falou, você já me respondeu a pergunta, né, que se crianças e adolescentes com deficiências intelectual grave se beneficiam da inclusão e por quê. Mas eu acho que você já me trouxe. Na verdade, você já me falou isso várias vezes em conversas particulares, né? Eu sei a sua opinião sobre isso. Sim. Eu acho, sim, que a inclusão ela é maravilhosa. Mas, no caso do Lu, eu tenho um outro ponto que é por conta do desenvolvimento dele, né? Eu acho que, neste momento, ele precisa de outras questões que eu acho que são mais importantes, porque ele não tem noção do perigo, ele não tem noção, ele não consegue ainda viver de nenhuma forma sozinho. Então, ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue se trocar sozinho. Então, para a gente hoje, né, que ele tem 14 anos, eu acho que ele precisa de uma coisa que trabalhe isso, mas, como eu te falei, a inclusão para ele foi extremamente importante nesse sentido. Sabe que tem uma coisa na sua fala que é muito interessante, que eu penso muito diante dos diversos casos, né, dos diversos alunos que a gente tem recebido, é o quanto a gente precisa ainda, no âmbito legal, ter uma flexibilização para essa participação do jovem, da criança e do adolescente com deficiência na escola. Porque, de fato, a escola é algo muito importante na vida dessas pessoas, né? Mas, dependendo do tipo de deficiência, das necessidades que cada um deles tem, é possível algumas flexibilizações de quantas vezes ele pode ir na escola, de quais aprendizagens serão importantes, porque, de fato, tem algumas crianças, como o Lu, que tem essa necessidade aí
de acompanhamento o tempo todo, né? Então, isso é um fato, é uma realidade. Mas se nós tivermos um outro olhar, uma flexibilização maior, isso não precisa ser impeditivo dele participar da vida escolar, né? Uhum, sim. Agora, que caminhos para isso? É o conjunto, né? São as escolas, a legislação, os pais participarem para melhoria da legislação para a inclusão. Eu acho que ainda temos alguns passos a dar, né, no aperfeiçoamento desse modelo de legislação, que é maravilhoso, eu sou defensora, né? Mas ainda tem uns gaps aí que a gente, na minha opinião, a gente precisa ajustar. Na minha opinião, acho que o maior deles é quando eu obrigo a escola a fazer a inclusão, que eu acho que tem que ter mesmo, a questão não é obrigar, mas é quando eu não preparo essa escola ou esses professores a fazerem a inclusão. Em que sentido eu falo isso? Eu não sei se já mudou, mas eu lembro que alguns anos atrás, algumas pessoas que trabalhavam na questão do Ministério da Educação, na parte de preparar o material, né, escolar, eles iam ter uma reunião, eu lembro que ainda era no governo Dilma, Uhum, e eles vieram me perguntar qual que era a minha opinião sobre esse material, o que eles iam fazer. uhum, E a minha resposta foi: a partir do momento em que vocês têm um curso de pedagogia que não tem todo o curso inteiro, do primeiro ano até o final do ano, matéria sobre inclusão, e vocês só têm um semestre, está tudo errado. exatamente. Eu preciso falar de inclusão do primeiro dia de aula Exatamente. até o último dia de aula. Exatamente. Senão eu não vou estar mostrando o que é verdadeiramente a inclusão, Sem dúvida. né? Eu Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. É preciso um currículo de inclusão dentro da pedagogia. Isso aí não tem que discutir, está atrasadíssimo já, né? Acho que tem a questão do material didático. Se a gente não entender que para a inclusão escolar a gente tem que ter um olhar de personalização de ensino e trabalhar com materiais nesse viés, a gente também vai ficar distante, porque a gente vai fazer uma outra padronização que não vai atender. E, por fim, eu acho que a gente precisa regular com mais clareza a quantidade de alunos com deficiência na sala de aula para uma inclusão escolar efetiva. Por quê? Hoje tem a obrigatoriedade da matrícula, tem alguns decretos que falam sobre 2 alunos na sala, mas aí tem que diminuir o número de alunos e tal. Mas, de fato, para que você faça um trabalho de excelência, você não tem como realmente ter mais de 2 alunos. Ou trabalhar com um percentual de alunos com deficiência na escola. E isso tem 2 lados que são favoráveis. O primeiro é garantir a qualidade, de fato, uma inclusão escolar, né? E não, talvez, transformar uma escola mais acolhedora numa escola que acaba tendo um perfil especial, que não é o caso, e inclusive a legislação ela vai totalmente contra isso. E o segundo é você trabalhar numa comunidade, numa região, a necessidade de todas as escolas se prepararem para isso. Porque senão você fica com aquela escola que se preparou, é aquela que está sempre aberta a receber. Só que ela vai ter um limitador, né? E outras escolas não se preparam, porque se acomodam, falam, não, a outra escola faz. Enquanto que, pela nossa legislação, todas precisam fazer. Já temos aí, 8 anos de Lei Brasileira de Inclusão, né? Mais de 20 de Lei de Diretriz, 30 de Lei de Diretriz e Bases, né? Da Tratado de Salamanca. Então, eu acho que a gente precisa, os órgãos públicos precisam cobrar isso e ter uma definição mais clara aí desse atendimento pelas escolas públicas e particulares, eu acho que de uma maneira geral, para que se tenha inclusão escolar de fato. eu lembro que a primeira escola que o Lu frequentou, quando ele ia, eu não lembro, não sei como chama agora, mas é o antigo pré, que é o que antecede a primeira série. É o Jardim 2 É, hoje, né? Educação infantil. eu lembro que a professora que ia ficar com ele virou para a diretora da escola e falou que não aceitava. Que se ele fosse para a turma, ela sairia da escola. Olha, E aí o que a escola fez? Convidou o Lu a sair da escola. pois é.
Então, aí começou o nosso primeiro A dilema. escola perdeu, né? Porque Primeiro dilema com a questão da inclusão do Luiz, né? Então, escolas regulares na questão da inclusão, o Lu frequentou 3. Então, sempre o começo era muito bom, era muito maravilhoso, e de repente aquilo caía, né? E começava, agora ele não pode mais participar disso, agora ele não pode mais participar daquilo, e agora não. Então, assim, aí você já começa a ter Você vai cansando, né? Você, como família, vai cansando de todo esse processo. Aí agora eu quero trazer uma outra pergunta, um pouco mais delicada para você, né? Se eu não me engano, acho que foi no começo de 2022, meio de 2022, mais ou menos, a Universidade de Fortaleza fez uma pesquisa, junto com uma universidade, eu não lembro agora qual foi o país, sobre bullying, né? A incidência como o bullying tinha aumentado no pós-pandemia, né? Na pós-reclusão. E os índices são alarmantes. Só que, diante disso, o estudo mostra que mais de 70% das pessoas que sofrem bullying, sejam crianças ou adolescentes, que sofrem bullying nas escolas, são crianças com deficiências, principalmente os autistas. Eu queria saber como que vocês, no Mackenzie, lidam com isso, né? Qual que é a política, como que é feito esse trabalho para reverter essa situação? olha, Ana, infelizmente, né, nesse pós-pandemia nós começamos a observar, de fato, umas questões de bullying, sim. Essa pesquisa acho que retrata uma realidade. Nos últimos anos, antes da pandemia, eu não tenho nenhum evento para contar para você de bullying, né, nem com autista, nem em outras situações de pessoas mais fragilizadas, né, vamos dizer assim. Era bullying mesmo entre eles e uma coisa mais de igual para igual. Mas, nesse pós-pandemia, nós tivemos algumas situações, tanto com crianças e adolescentes negros e com alguns autistas, tá? Isso nos surpreendeu, foi muito chato. Nos surpreendeu, e aí a gente começou a se preparar para atuar aí nessas situações, né? Então a gente teve aí a contratação de uma psicóloga que, junto com as nossas orientadoras educacionais, começaram a participar um pouco mais das aulas, entender ali como é que estava a relação deles, tentar identificar um pouco o motivo. E aí elas fizeram uns projetos em que elas trabalhavam muito a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, falar um pouco mais sobre a deficiência ou sobre a questão racial, trazer esse assunto mais à pauta da sala de aula, né? Nesses 2 casos que nós tivemos lá no colégio, a situação foi no ensino fundamental 2, que é com pré-adolescentes, né? Ali entre 12, 13, 14 anos. Uhum. Os 2 casos. Isso a gente não vê muito na educação infantil nem no Fundi 1, mas a gente teve ali. Então, a nossa ação foi essa. E aconteceu isso mais ali em termos de agosto, mais ou menos, foi a época, as 2 situações foram próximas. E a gente terminou o ano, eu tive um feedback aí da equipe dizendo o quanto eles estavam mais próximos, o quanto, usando uma linguagem cristã, a gente pôde ver um movimento de perdão mesmo, e deles voltarem a se relacionar bem. Isso foi maravilhoso. A situação foi muito ruim, a gente aprendeu com ela, e aprendeu, primeiro, a gente ser humilde, né? Porque a gente acha, nossa inclusão é maravilhosa, a gente faz tal, escola cristã, tudo é maravilhoso. Não, a gente vê, puxa vida, essas coisas acontecem sim, nós somos seres humanos, estamos aí sujeitos às coisas maravilhosas e às piores, né? Uhum. E aí a gente aprende a lidar com elas, né? E a melhor forma é trazer a evidência. Olha, está acontecendo isso, vamos conversar sobre esse assunto, mas foi necessário também fazer essa dinâmica, né, de empatia, e teve menino chorando, que realmente se viu fazendo uma coisa muito ruim, né? Foi muito bom, foi um momento maravilhoso, mas engraçado, né? Depois desse tempo de reclusão da pandemia,
a gente percebeu que as pessoas estavam assim um pouquinho sem filtro, sabe, do que dizer para o outro. Uma sinceridade muito além do que é essa sinceridade, e sendo agressivo, né, com umas brincadeiras que não tinham porquê, né, e falta realmente de empatia, né, falta da compaixão até pelo outro, pelo colega. Então, isso foi trabalhado em várias instâncias, mas nessas duas que eu me lembro aqui especialmente, nós precisamos fazer isso. E agora, a partir dessa experiência desse ano, nós já colocamos em todo o nosso trabalho de planejamento para o início do ano de 2023, um trabalho que entra na esfera do acolhimento, né, do programa de inclusão, que vai ser feito pelos professores, né, de conhecer cada um, e as turmas que têm crianças e adolescentes com deficiência, conhecer logo de cara a deficiência, quais as características, né, para que fazer esse exercício de empatia logo no início do ano. Então, nós colocamos isso no planejamento. Em dezembro a gente teve a formatura do Pedro, né, Foi. do Funde 2. De dois. E foi lindo de ver, os jovens que também estavam se formando e que também tinham deficiências, né, mas que estavam ali com o seu grupo, se beneficiando de tudo aquilo, Todo mundo extremamente junto. feliz. Foi muito lindo de ver, Tem parabéns. uns meninos que estão conosco desde o maternal e estavam terminando ali. Foi maravilhoso, graças a Deus. É muito lindo. Quero trazer mais uma pesquisa para você. É uma pesquisa feita pelo Plano Nacional de Saúde, né, divulgada em agosto de 2021, mostra que 67% das pessoas, das crianças, né, e jovens com deficiência, não têm instrução alguma, ou ensino fundamental, ou estão com o ensino fundamental incompleto. Como você enxerga esses dados? Complementando. As leis, elas garantem os nossos filhos, né, o acesso à educação, e pela lei está lá, dos 4 aos 17 anos. E, a priori, a educação inclusiva. Vemos, né, que ela não está sendo cumprida, que a lei não está sendo cumprida. Na sua opinião, o que a gente pode fazer, e aí eu trago para a esfera de pais e para a esfera de escola, para que essa lei ela seja verdadeiramente cumprida e que os nossos filhos realmente aprendam. A gente sabe, sim, que existem algumas deficiências que não vão fazer com que esses jovens tenham ali um desenvolvimento pedagógico, vamos dizer assim, pleno. A gente também precisa ter consciência disso. Mas esses que têm essa possibilidade de ter esse desenvolvimento pleno, o porquê que isso não está acontecendo e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? A escola ela tem muitos desafios com relação à aprendizagem, não só das crianças com deficiência. Quando você fala em desenvolvimento pleno, é muito interessante, né? Mas não são todos os alunos que são típicos que têm desenvolvimento pleno. A gente sabe disso, né? Mas eu vou voltar aí na sua pesquisa, que ela é muito interessante. E o que a gente observa? Da mesma forma que você contou aí a sua experiência, né, do Lu ter participado de 3 escolas, de chegar um momento que a família cansa, né, e vocês são uma família extremamente esclarecida, com possibilidades, né. Nós estamos falando de um Brasil onde existem famílias que têm muitos recursos para ajudar o filho com deficiência e outras nem tanto. Então, por exemplo, uma mãe de 2 alunos nossos, inclusive, que se formaram no 9º ano, ela, quando entrou com os meninos lá no Mackenzie, ela já tinha passado por 36 escolas em São Paulo. Você vê aí a questão. Mas, ok, matriculou, vai no infantil, com todas as dificuldades. Então, por mais que você tenha uma escola com todo o suporte necessário para o trabalho de inclusão com excelência, você de fato tem um professor no ano que é super inclusivo, no outro ano você vai ter um professor que está em processo de ser mais inclusivo, porque ele vem de uma outra geração, então ele consegue incluir um autista que tem um nível, uma característica, mas ele não consegue incluir um outro. Então, a escola tem que estar muito preparada para dar esse suporte.
isso vai nesse processo, que já não é simples, até o 5º ano em que você tem uma professora, que é a professora multi, né, disciplinar, aquela professora polivalente, que ela dá todas as matérias, ela é única, então ela conhece aquele menino, conhece aquela família. Quando ele vai para o 6º ano do ensino fundamental, ele vai para uma outra realidade. E aí a sua pesquisa começa a mostrar que essas crianças passam, na verdade, a sair da escola. Porque o pai já cansou desse processo todo. Porque a escola vai ter 10 professores para uma sala para trabalhar esse processo de inclusão. Então, o professor de português, por exemplo, ele é mais inclusivo. Então, ele já vai dar uma atenção maior àquele aluno. O de matemática já não é. Você imagina isso com 10. E outra característica, os alunos, a partir do 6º ano, a expectativa dos professores é que ele tenha mais autonomia no processo de aprendizagem, né? Então, nós já temos uma dificuldade com o aluno típico que chega no 6º ano, porque para ele é uma transição, né? Então, ele vem de um outro contexto, que ele está aprendendo a ser mais autônomo ali no processo dele, está aprendendo a fazer as coisas sozinho, e o professor já está esperando que ele seja mais autônomo. Imagina o aluno que tem a sua deficiência. Então, hoje, eu vejo no Mackenzie um esforço que nós temos do programa de inclusão, nossa maior carga de esforço de trabalho é do 6º ao 9º e ensino médio, para mostrar para esse professor que esse aluno, ele ainda vai precisar de apoio, de acompanhamento, ele não é autônomo. E talvez ele não seja nunca na vida dele, né? Então, essas dificuldades a gente precisa trabalhar nesses outros segmentos. Mas a gente só vai trabalhar isso nos outros segmentos se o aluno estiver lá. Porque se o aluno não estiver lá, né, eu vou me acomodar. Então, é um desafio. Mas a pesquisa mostra. Então, provavelmente, você imagina esse esforço tem numa escola particular, em pais que têm mais recursos para isso, né? Uma criança, um adolescente que vai para o 6º ano, ele tem a aula no colégio, o colégio vai trabalhar ali suas habilidades, vai começar a enxergar potencialidades, né? Vai continuar o processo de alfabetização muitas vezes, né? Uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, o processo de alfabetização ele é constante, porque a memória, né, tem uma questão ali. Então, ele precisa estar sempre revisitando, mas eles avançam lindamente, né? Autistas têm ali potencial de aprendizagem em algumas áreas que são, inclusive, classificadas como superdotação. Então, se você descobre isso, é uma preciosidade, também uma alegria, porque a aprendizagem dá alegria, né? Então, isso é um ponto que a educação precisa focar, a família, se tiver um pouco mais de paciência, né, para que a escola vá se adaptando, mas são mais pessoas para se adaptarem e Eu acho que é preciso um caminhar juntos, sim, né, entre escola e família, isso. e eu acho que entre ambos uma cobrança, junto ao poder público, de políticas que sejam mais efetivas, né, porque às vezes eu vejo que se cria muita lei, muita coisa, mas na prática você deixa de fazer o trabalho que ali, né, Do dia a do dia. dia a dia. Então eu acho que isso que é o primordial, né, e a gente sabe que os nossos filhos, eles têm todo um potencial para se desenvolver dentro das características deles, e eu acho que também isso é importante para que os pais também entendam, Isso. né. Hoje em dia, infelizmente, olhando para a minha realidade, os nossos filhos, eles perderam o direito de serem crianças. Uhum. Porque é tanta terapia que você tem que fazer, é tanta escola, é tanta coisa, que quando você olha para aquela criança, na verdade, hoje em dia as crianças estão muito assim, né? Sejam atípicas ou típicas, né? Ah, você tem que fazer inglês, tem que fazer natação, você tem que fazer teatro, você tem que fazer música, você tem que ir para a escola, e não sobra tempo para ela ser criança. Quando a gente olha para o mundo atípico, para as crianças com deficiência, isso é mais intenso, porque aqueles pais querem o desenvolvimento daquela criança. A escola quer o desenvolvimento daquela criança, e às vezes você tira dela essa chance, essa oportunidade dela ser criança, né? Olha, Ana, você tocou um assunto muito interessante. O nosso caminhar aí desse aprendizado de inclusão escolar,
Um dos nossos desafios, e aí é nosso olhar bem pedagógico, né? Um dos nossos desafios é deixar a terapia no lugar da terapia e deixar a escola no lugar da escola. E é um desafio, porque realmente até a força motriz muitas vezes é mais da família mesmo, né? Que quer que todos aqueles aprendizados terapêuticos estejam presentes na escola. Mas, e a gente tem trabalhado isso de uma maneira a entender que muitas questões terapêuticas elas são feitas para ambientes individualizados e que a escola é um ambiente coletivo e é um ambiente de socialização, né? De muitas vezes uma liberdade ali entre eles. É um ambiente de processos pedagógicos, né? Então, eu preciso dar lugar ao processo pedagógico, porque se eu ficar só trabalhando coisas de terapia dentro da sala de aula, eu perco. Eu perco movimentos pedagógicos que são muitas vezes trabalhando na coletividade, na socialização, né? Então, isso tem sido um desafio para nós, viu? E aí, qual é o ganho maior? E aí é o nosso casamento perfeito que a gente tem que ter nos desafios para a criança com deficiência na escola. Ele precisa se socializar. Isso é um objetivo escolar, não só dele, de todos, né? A socialização, ela é tão importante quanto a aprendizagem cognitiva. Até porque ele precisa aprender a viver em sociedade. Exatamente. Né? E eu acho que isso é primordial. Precisa quebrar esse conceito de que a sociedade tem que aceitar os nossos filhos a todo e qualquer custo. Tem que aceitar, tem que respeitar, mas nós, como pais, os nossos filhos também precisam aprender a conviver em sociedade. Né? Eu acho que isso é primordial. O mundo todo ele não pode estar girando só em torno dos nossos filhos. A gente também precisa entender que existem outras crianças com outras necessidades, com outras questões que também precisam ser atendidas. Então, quando a gente consegue socializar e conviver todo mundo junto, aí acho que tem uma inclusão que é perfeita. Verdade. A escola é o laboratório disso tudo, né? É verdade. Eu tenho um vídeo aqui de um aluno na verdade, da mãe de um aluno do Mackenzie, que ela vai falar um pouquinho sobre como que é esse processo, como foi esse processo de inclusão do Enzo, que é a Tabita, mãe do Enzo. Querida. Então, ela vai falar um pouquinho com a gente. Pode rodar, pessoal, por favor. Oi, famílias. Eu vim aqui para contar para vocês a minha experiência com o Enzo na escola, tá? Como foi isso? Eu encontrei algumas escolas para o Enzo, todas se diziam inclusivas, mas nenhuma delas tinha isso na prática. Ele ia para a escola e era colocado assim, era como se fosse um depósito de criança. Ele era colocado de lado, ficava lá no cantinho, brincava, se divertia, mas aprender que é bom, a função da escola ele não tinha. Aí eu tô no grupo de mães de uma clínica que o Enzo frequentava e uma fala para mim assim: o Mackenzie aceita crianças especiais. Eu fiz, opa, então é para lá que meu filho vai. E aí eu comecei a correr atrás, consegui a vaga dele, fiz a matrícula e o Enzo já tá no Mackenzie há 1 ano. E, de fato, lá eles aceitam crianças especiais. Eu não tive que pedir uma AT, eu cheguei, a AT já estava lá, já estava disponível para o Enzo. Como ele também é hiperativo, além de autista ele é hiperativo, às vezes é muito difícil conter ele sozinho com uma única pessoa, então tem uma outra pessoa que ajuda a AT dele quando ele está muito agitado, que precisa da contenção de mais uma pessoa. Então foi feito um material adaptado para ele tem uma saída separada das outras crianças para não desregular. Eu fui muito bem recebida e ele está muito bem lá, ele vai feliz. Ele está de férias agora e está pedindo para ir para a escola. Então, a minha experiência com a escola foi muito boa. Não tenho do que reclamar, é o melhor lugar para ele estar lá agora. Tomara que vocês consigam ter uma experiência similar à minha nas escolas de vocês. É muito lindo de ver o depoimento da Tabita falando do Enzo. E ela própria coloca que o Enzo ele é mais ativo, ele é mais agitado, né? Ele tem, além do autismo, ele tem a hiperatividade. Então, que é mais difícil ali de lidar.
Então, esse contexto dela é muito bonito de ver que ela encontrou um lugar que acolhe, como você disse, que o primeiro ponto de vocês é o acolher, né, e que depois faz todo esse trabalho. Márcia, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Por mim, eu ficava aqui mais 2 horas, porque é um prazer, e assim, esse assunto rende muito, né? E é de extrema importância, né, para os nossos filhos, para o nosso desenvolvimento. Eu queria mais uma vez te agradecer pela sua presença aqui, agradecer pelo seu trabalho, né? Desejar que Deus continue abençoando a vida de vocês, continue abençoando o Colégio Mackenzie, os professores, todos os envolvidos com esse processo de inclusão, para que ele cresça e que ele inspire outras escolas. E para a gente encerrar, eu queria que você trouxesse uma mensagem final, tanto para os pais e para as escolas que desejam fazer inclusão e que precisam, né, fazer inclusão. Olha, eu que agradeço. Uma alegria sempre conversar com você, Ana, e participar desse programa maravilhoso. Parabéns, sucesso. Obrigada. É muito bom estar aqui. A minha mensagem é dizer que incluir é amar o outro do jeito que ele é. É muito interessante que na nossa visão escolar, nós temos a tendência de entender que educar é mudar comportamentos, né? E às vezes nessa visão de que educar é mudar comportamentos, a gente quer colocar as pessoas dentro do mesmo molde. Mas educar é sim ver mudança, ver crescimento, mas é um crescimento dentro da perspectiva de cada um. É lindo que Deus criou todos à sua imagem e semelhança, mas cada um com suas características próprias, potenciais próprios, para a honra e glória do nome dele. Incluir é isso, é amar o outro do jeito que ele é, e se a gente ama, a gente faz o melhor por ele. Eu incentivo toda e qualquer escola a ser inclusiva com excelência. É possível criar projetos muito eficientes e significativos sem grandes investimentos, mas com vontade, com competência e com amor, de fato, pelo ser humano. É isso. Muito, muito, muito obrigada. E agora vocês vão ficar com o nosso novo quadro, que chama A Lei Garante, com a doutora Luciana Tambellini. E a gente vai sempre trazer o que a lei fala sobre o assunto que a gente está, né, trazendo na pauta naquele dia. Então, a Lu, íntima, né, minha aqui, ela vai trazer para vocês hoje o que a lei fala sobre inclusão em escolas particulares. Pode rodar. Olá! Hoje estamos inaugurando o quadro A Lei Garante. Você sabia que para lutar pelos seus direitos é necessário conhecer a legislação que os compõe? É por isso que hoje nós vamos falar sobre a legislação que trata sobre a inclusão dos estudantes com deficiência nas escolas particulares. O direito à educação das pessoas com deficiência ele é garantido pela Constituição Federal, é repetido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem força de lei constitucional, mas é na Lei Brasileira de Inclusão que serão trazidas todas as diretrizes que serão seguidas ou que deverão ser seguidas pelas escolas particulares e públicas. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, todos os deveres que devem ser seguidos pelas escolas particulares abrangem a educação infantil, a educação fundamental e o ensino médio, que seriam crianças de 4 a 17 anos. A Lei Brasileira de Inclusão define que as escolas particulares devem promover todas as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem do aluno com deficiência. E como isso acontece? Primeiramente, ela deve adaptar tanto o ensino quanto as avaliações às necessidades de cada um dos alunos com deficiência. Além disso, a escola particular deve adotar medidas individuais e coletivas visando a maximização do desenvolvimento do aluno com deficiência. Outra obrigação da escola particular é elaborar um plano de ensino para cada um dos alunos, considerando as suas individualidades e suas dificuldades. O Tribunal de Justiça do Paraná tem um caso interessante de um aluno de uma escola particular que tinha surdez grave, usava aparelho auditivo, mas que mesmo assim não teve nenhuma adaptação para ele por parte da escola.
Neste caso, a escola foi responsabilizada por falha na prestação de serviço por não adotar medidas especializadas para garantir a aprendizagem desse aluno. Conforme o caso, é obrigação da escola planejar e disponibilizar recursos de tecnologia assistida para facilitar a aprendizagem daquele aluno. Um dever das escolas particulares que muitos desconhecem é a formação e a disponibilização de professores para trabalharem na educação especial, para trabalharem como tradutores de Libras e para trabalharem como apoio para os alunos com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão determina, inclusive, que as escolas particulares ofereçam ensino em Braille e em Libras. Esse tópico foi, inclusive, questionado e foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E, por fim, a lei determina que é obrigação da escola particular oferecer uma rede de apoio para o aluno com deficiência na medida das suas necessidades. Isso inclui atendente pessoal, um atendente terapêutico ou um auxiliar pedagógico, conforme a necessidade. É importante colocar que essa lei deve ser seguida por todas as escolas particulares, porque nenhuma pode recusar a matrícula de um aluno com deficiência e também não pode rescindir o contrato de prestação de serviço quando perceber que o aluno tem dificuldades de aprendizado. Além disso, todas essas adaptações, que são obrigação da escola particular, não devem gerar nenhum custo adicional aos pais da criança com deficiência, na mensalidade, na matrícula ou com uma taxa extra. Como vimos, a lei garante uma série de direitos aos estudantes com deficiência nas escolas particulares. Cabe a nós lutar por eles, para o bem dos nossos filhos. Como vocês viram, a lei garante o acesso à educação dos nossos filhos. Então, procure os seus direitos e garanta uma educação de qualidade para os seus filhos. E estamos chegando ao final do nosso programa, né? Triste aqui, queria estar falando muito mais, mas a semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre educação com vocês. E eu fico muito feliz de estar aqui à frente desse programa. Desejo que ele tenha abençoado imensamente a sua vida, que ele tenha trazido luz, né, para tudo que você esteja precisando. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de mandar para a gente a sua opinião, a sua proposta, o que você precisa. E a gente vai tentar colocar aqui na nossa pauta. E para a gente encerrar, eu quero deixar o meu texto aqui com vocês. É preciso entender que inclusão vai além da escola. A inclusão começa dentro de casa, dentro do nosso lar, da nossa família e da nossa rede de amizades. Inclusão é um conjunto de ações em todos os lugares. Incluir é quando temos a capacidade de entender e reconhecer o outro, sabendo que temos os mesmos direitos e, com isso, temos o privilégio de conviver, compartilhar e aprender com pessoas que são diferentes de nós. A verdadeira inclusão acolhe a todos, sem exceção, independentemente de sua deficiência. Pois, como a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, capítulo 2, e versículo 8 e 9, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Que Deus abençoe a sua semana e nos vemos a semana que vem. Até lá, caminhos eficientes.